discursos, então, dos presidentes do Brasil e também dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU repercutiram no Congresso Nacional, viu? De onde fala ao vivo agora o jornalista o Leandro de Souza, que vai chegar com as informações para a gente. Leandro já em tela aqui. Leandro, fala para a gente o que você ouviu por aí em relação a essa abertura aí, né? O discurso do presidente Lula, o discurso aí de Donald Trump, mas no meio do caminho teve esse encontro entre os dois, né? Um possível encontro. Será que Trump vai ceder a esse tarifaço? Os presidentes, tanto Câmara e Senado, comentaram esse possível encontro? Fala para a gente. Oi, Simone, boa tarde para você, também uma ótima tarde para quem está conosco. Pois é, repercutiu bastante aqui as falas do presidente Lula e também do presidente norte-americano Donald Trump, logo depois do discurso do presidente Lula. E surpreendeu porque o discurso do presidente Lula ele foi bastante pontual, os recados foram muito objetivos, ou seja, o Brasil não abre mão da sua soberania, não abre mão, sobretudo, da liberdade que tem de promover os seus processos judiciais, fazendo uma referência muito específica aí ao processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por atentado contra o Estado Democrático de Direito e outros personagens que também foram condenados. Mas o fato é que, ao falar de forma até mesmo próxima a respeito do presidente Lula, dizendo que sentiu que ele é um cara, abre aspas, legal, fecha aspas, segundo o presidente Donald Trump. Isso, de certa maneira, pegou os negociadores brasileiros de surpresa. Aliás, um deputado até me chamou a atenção que, quando o Donald Trump citou o Brasil, houve até uma certa movimentação ali na equipe do presidente Lula, nas pessoas que acompanhavam a comitiva do presidente, tentando entender exatamente o que ele estava falando a respeito do Brasil. Na base do governo, que repercutiu bastante positivo. Há uma interpretação de que a fala do presidente Donald Trump abre uma porta para a negociação, ou seja, para a redução das tarifas, sobretudo daqueles produtos que foram muito sobretaxados, e aí, claro, a gente destaca muito aí os produtos brasileiros que dizem respeito ao setor primário. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, assim que chegou aqui no Congresso Nacional para comandar a sessão de hoje, ele comentou a respeito deste assunto, da fala do presidente Donald Trump. A gente separou um trechinho, vamos assistir. Eu vejo com muito bons olhos o que se deu por resultado dessa Assembleia da ONU no dia de hoje. Eu sempre defendi que o diálogo, a diplomacia do país possa ajudar aos nossos países, aos dois países que têm relações históricas de centenas de anos, a resolverem esse imbróglio. Eu defendo sempre que o governo brasileiro possa, em diálogo com o governo americano, dirimir as dúvidas, poder deixar para trás essa questão das tarifas, das sanções, para que a relação entre os países possa ser retomada. Sempre defendendo que o Brasil tem instituições fortes, tem uma democracia forte e que a nossa soberania ela não está em discussão. O Brasil precisa defender isso, como o presidente Lula fez hoje em seu discurso na ONU, e confio que através do diálogo, que através da diplomacia, repito, essa situação possa ser resolvida. Agora, claro, a oposição fez um discurso exatamente contrário, afirmando que o tempo que o presidente Lula conversou com Donald Trump, ele foi bastante reduzido e que não haveria tempo de uma empatia maior, ou seja, tentando de alguma maneira diminuir de fato o encontro que está no papel exatamente da oposição. O líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, ele está logo aqui ao meu lado, você não consegue ver porque está um pouquinho mais distante, eu não consigo virar a câmera, mas ele está conversando com os jornalistas e ele falou a respeito das novas sanções que foram impostas, sobretudo a esposa, a família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E ele, inclusive, destacou que Alexandre de Moraes, ele também sancionou a esposa do deputado Eduardo Bolsonaro, fazendo, então, uma analogia às duas medidas, ou seja, teria sido uma resposta do governo dos Estados Unidos às decisões tomadas internamente pela autoridade judiciária brasileira em relação àqueles atos antidemocráticos que imprimiram aí, acabaram repercutindo em sanções ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que repercutiu aí com essas sanções impostas, então, pelo presidente dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, sanções essas que foram articuladas pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos. Simone, eu volto com você aí no estúdio.
Tá certo, Leandro de Souza, a gente segue acompanhando, não é, em relação a esse encontro, né, essa reunião do presidente Lula com o presidente norte-americano Donald Trump, porque como você bem colocou aí, os analistas já estão falando, é sim uma possibilidade, não é, do Brasil negociar de fato aí essas tarifas, né, porque a gente, lembrando, né, o Leandro, o Haddad, o ministro Fernando Haddad, teve uma reunião cancelada com o Scott Bessent, né, que é o secretário do Tesouro americano, e essa reunião aí, ela vai ser importante. Vamos seguir aqui outras pautas para você. Hoje é dia de reunião de líderes. Como está a negociação aí sobre a medida provisória que acaba então com a isenção do imposto de renda, aplicações financeiras aí, como a gente tem comentado aqui, né? Causou forte reação aí do setor produtivo? Simone, há toda uma expectativa em relação a essa questão. A medida provisória é essa 1303, que você viu aí o deputado Pedro Lupion comentando a respeito do assunto, afirmando que a Frente Parlamentar da Agropecuária não concorda com aquela medida provisória, pelo menos os termos que foram anunciados pelo deputado Carlos Zaratini, que é o relator desta matéria. A Frente Parlamentar... A gente teve um pequeno problema técnico, estamos de volta aqui com o nosso jornal, vamos juntos então até às 7 horas da noite. E eu vou retomar a minha conversa com o nosso jornalista, o repórter Leandro de Souza, que está no Congresso. Né? Já falamos aí em relação à abertura, não dos discursos dos dois presidentes na Assembleia Geral da ONU, com muitos recados aí do presidente Lula e também do presidente norte-americano Donald Trump. Vamos para a nossa segunda pauta aqui, que hoje, né, Leandro, é dia de reunião de líderes. Fala para a gente como é que está a negociação sobre essa medida provisória que acaba com a isenção do imposto de renda, sobre as aplicações financeiras, né, porque a gente viu aqui mais cedo, né, com a Ana Amélia, o presidente da FPA, Pedro Lupion, falando em relação aí também a essa cobrança, né, e as implicações que podem ocorrer para o agronegócio. Fala para a gente como é que está repercutindo por aí. Então, Simone, vamos pontuar, porque de fato a pauta ela pode acabar confundida. Vamos lá, sobre a medida provisória número 1000, tratada aí pelo deputado Pedro Lupion, um pouquinho antes, se posicionando contrária a essa matéria. Isso porque o deputado Carlos Zaratini ele acabou isentando as debêntures e outras letras que acabam financiando os setores produtivos, entre eles o setor do agronegócio. Mas aumentou aquela tarifa de 5% para 7,5% sobre as letras do crédito imobiliário e também os que financiam o setor do agronegócio. E isso, claro, acabou repercutindo negativamente aqui no Congresso Nacional. Por exemplo, o negociador pela Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Arnaldo Jardim, já deixou claro que isso é inadmissível. Eu perguntei para ele, porque já tinha trazido a informação para você, que foi passada inclusive pelos próprios parlamentares da FPA, de que eles trabalhariam para reduzir os danos. Eles entendiam que não tem votos suficientes para derrubar esta medida provisória e para incluir aquilo tudo que defende o setor agropecuário. E aí eu perguntei se os danos de fato foram reduzidos. Ele disse que boa parte sim, mas que esta questão aí da aplicação do aumento da taxa de 5% e 7,5% sobre as LCAs e as LCIs, isso é inaceitável e o setor vai tentar trabalhar para derrubar essa questão, porque não concorda com esse tema, mas sabe e identifica que não há votos suficientes para tentar derrubar a medida provisória. Portanto, o deputado Arnaldo Jardim, que é o negociador da FPA a respeito deste tema, ele faz cor, então, ao deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Agora vamos para a questão do imposto de renda, aquele que isenta quem ganha até R$ 5.000 a R$ 7.350, porque o benefício ele é estendido. Tem dois projetos de lei, veja bem, um que foi apresentado pelo governo e que tramita aqui no Congresso Nacional, relatado pelo deputado Arthur Lira. Na reunião de líderes de hoje, o deputado apresentou o seu substitutivo, a sua proposta, e ficou acertado que será votado na próxima quarta-feira o texto no plenário da Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, e do que o governo poderia ter alguma dificuldade para avançar nessa matéria, lá no Senado, o senador Renan Calheiros, que é o presidente da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, ele avocou para si a relatoria de um projeto que tem o mesmo conteúdo da matéria que está na Câmara, ou seja, isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até R$ 7.350. E essa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos vai ser votada amanhã, ou seja, na quarta-feira também na sessão. Votando e aprovando essa matéria, ela segue para o Senado e a tendência, para o plenário do Senado,
E a tendência é de que esse texto ele seja assim. Aí vai haver um conflito de interesse sobre qual dos projetos de fato vai avançar. O fato é que a iniciativa lá no Senado acabou sim pressionando bastante o deputado Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Porque o autor do projeto, o relator lá no Senado, ele é o senador Renan Calheiros, ele também é de Alagoas, a exemplo do deputado Arthur Lira. O que se estabelece aqui é uma disputa regional. E aí são dois inimigos políticos regionais